Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja, em nome de Jesus. Eu vou estar lendo aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 22, que diz assim: Sabemos que até mesmo as coisas da natureza, como os animais e plantas, sofrem na doença e na morte, enquanto esperam esse tão grande acontecimento. Né? Temos que esperar, né, a volta de Jesus, né, vir para arrumar, né, esse mundo que está um caos, né? Mas enquanto nós esperamos a volta do Senhor Jesus, tudo isso tem que acontecer porque é necessário que isso aconteça. É necessário que os animais tenham doença, que morrem. É necessário que as plantas morrem. É necessário que nós morremos, né? Porque isso é necessário que aconteça. Até chegar aquele grande dia maravilhoso, né? Em que Deus fará maravilhas em nossa vida. Coisas maravilhosas. Até chegar esse dia nós temos que estar calmo, paciente, com muita paciência, esperando, com esperança, né? O que vai vir, né? Para nossas vidas, que Deus prometeu de bom, nem os olhos viu, nem o ouvido viu, o que Deus tem preparado para nós. Então nós vamos esperar, não vamos ficar agitados, não vamos ficar xingando, brigando, sabendo que isso opera para o nosso bem, tudo isso que acontece aqui na Terra, porque Deus permite. Se Deus permite, nós temos que confiar em Deus, confiar nele, para que ele venha, né, fazer essas vontades nas nossas vidas, para que nós venhamos conseguir a promessa, né, que ele tem para nossas vidas, que vai ser maravilhosa, muito boa mesmo. Então, muita gente fala, né, nossa, fulano morreu, não deveria morrer, não sei o quê. Mas a pessoa está falando porque ela não sabe que está escrito na Bíblia que isso tem que acontecer. Que há tempo para todas as coisas debaixo da terra, né? Aqui, embaixo do céu. Desculpa, debaixo dos céus, que é a terra. Tem muitas coisas, né, que acontecem. Mas acontece porque coopera para aqueles que estão na vida com Deus, né? Estão com Deus, então vai cooperar para aquela pessoa. Vai servir para ela, para alguma coisa. Então, Deus sabe o que faz, porque Ele é Deus. E Ele tem um plano nas nossas vidas. E nós não sabemos o plano que Ele tem, mas os planos que Ele tem é plano bom. É plano maravilhoso. Então, por isso a gente tem que aceitar, né? É difícil de aceitar a morte, né? Mas temos que aceitar, porque é de Deus. A morte é de Deus, né? Nós temos um animalzinho, ele morre. Tem muita coisa que acontece que a pessoa fica brava, xingando, se explodindo, né? Porque Deus é ruim, porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo. Que não podemos culpar Deus por nada. Porque Deus, ele é sábio e ele sabe o que está fazendo. Nós devemos não entender os planos de Deus. Nós devemos crer, acreditar que isso está acontecendo porque Ele quer. E se Ele quer, Ele sabe por quê. Só Ele tem explicação. E nós não devemos estar brigando com Deus, xingando Deus, falando coisa que não deve para Deus, porque Ele foi que fez todas as coisas. Foi Ele que fez nós, foi Ele que fez os animais, foi Ele que fez as plantas, foi Ele que fez tudo. Então, é dele de direito fazer o que aprove Ele. Se Ele quer, deixa Ele fazer. Se você ficar lutando contra Ele, você só vai sofrer e não vai melhorar nada. Não vai adiantar nada.
você ficar esperneando, brigando, xingando, reclamando, porque Deus é Deus e Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe o que faz e nós só devemos crer, acreditar que Ele vai fazer o melhor para nós, que vai acontecer o melhor, porque Ele só quer o melhor para nós, né? Então, temos que entender que todos vão morrer e que tudo morre, tudo se acaba. Mas nós acreditar na palavra, a palavra não morre, a palavra nunca vai acabar. Porque tudo pode passar, mas a palavra não passa. Então, se apegue na palavra e viva a palavra, que você vai parar de ficar se lamentando, xingando, esperneando, né? Por uma coisa que é de Deus, uma coisa que Deus que está fazendo, uma coisa que Deus está permitindo, porque Deus está no controle de tudo. Se Deus está no controle de tudo, nós temos que ficar em paz, ficar sossegado, ficar em paz. Mas a maioria das coisas que faz aí é o inimigo, né? Que está aí no mundo. Mas quando a gente vai para a casa do Pai e acontece coisas na nossa vida, é para o nosso próprio bem. Mas as pessoas que estão no mundo, elas estão sem Deus, então acontece mais coisas piores. Mas se ela vir para a casa de Deus, elas vão ter uma melhora. Uma melhora até ela começar a acreditar bem em Deus para que Deus venha mudar a vida dela. Para que ela venha ser uma pessoa diferente. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai misericordioso, meu Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, meu Pai, ensinando essas pessoas, Senhor, como, meu Pai, a gente devemos se comportar, Senhor Deus, meu Pai, através, meu Pai, das dificuldades, meu Pai, através, Senhor Deus, meu Pai, de tudo que acontece, meu Pai, tanto na vida evangélica como na vida das pessoas, meu Pai, que estão, meu Pai, sem o Senhor, as pessoas que não te conhecem. Pai, é tudo que acontece, meu Pai, para todo mundo. As lutas, meu Pai, são para todo mundo. Só que quando a gente vai para a casa do Senhor, a gente consegue, meu Pai, lutar, a gente consegue guiar, a gente consegue aprender a lutar. A gente aprende a vencer as lutas. Ao contrário das pessoas que estão ali, meu Pai, sem conhecer o Senhor, que elas não conseguem, meu Pai, lidar com as lutas e elas começam, Senhor Deus, meu Pai, a ficar com depressão, ou começam, Senhor, a fazer coisas que não deve, e começam, Senhor Deus, meu Pai, a pôr tudo a perder. Por quê? Porque ela não tem direção de Deus, ela não tem, meu Pai, um encontro com Deus, então ela consegue fazer o que a carne dela manda fazer, ela faz, meu Pai. Então, ela precisa de Deus, Senhor. E a gente, meu Pai, que estamos na tua casa, Senhor Deus, se vem alguma coisa, alguma luta, meu Pai, nós sabemos vencer ela sim, porque o Senhor está nos ajudando, o Senhor está nos abençoando. E isso acontece, meu Pai, não só, meu Pai, no mundo como na igreja. Há uma diferença em que nós vencemos, né? Nós vencemos porque o Senhor nos ajuda. E as pessoas que estão ali sem conhecer Deus, meu Pai, que não conhecem, meu Pai, a palavra, elas não conseguem vencer. Elas não conseguem vencer porque o Senhor Jesus disse que sem mim nada podereis fazer. Então elas não conseguem vencer porque não tem, meu Pai, o teu filho para ajudar. Não tem o Espírito Santo para orientar. Né, meu Pai? Por isso, meu Pai, eu oro a Ti, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, meu Pai, abençoando a vida deles, meu Pai. Oh, Pai, tem tantos, meu Pai, que se matam, Senhor Deus, meu Pai, porque não tem a direção, Senhor Deus, meu Pai, certa da vida, não tem o controle, Senhor. E por isso, meu Pai, meu Pai fazendo coisas que não devem, Pai. Oh, Pai, até mesmo aqueles que estão na Tua casa, Senhor Deus, e caíram. Mas, Pai, muito infarto, eles não conseguem vencer e acabam, Senhor Deus, meu Pai, praticando, Senhor Deus, meu Pai, algo contra a vida deles, algo contra a vida dos outros, porque, meu Pai, não está vivendo a sua verdadeira palavra, não está vivendo o seu verdadeiro, meu Pai, oh, Pai, sua verdadeira essência, Senhor Deus, perder a essência do Senhor, e por isso, meu Pai, tudo saiu do controle deles, meu Pai. Mas o Senhor continua no controle, porque o Senhor continua no controle de tudo, Pai. Pai amado, Pai misericordioso, grande é o Senhor em poder, grande é o Senhor em glória. Pai, abençoa essas pessoas, Senhor. Ajuda elas, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe vocês.